Sejam bem-vindos ao Cubismo, um movimento que pegou a realidade, desfragmentou toda e remontou da forma mais bizarra possível. Eu sou João Dias e esse é o Papo de Arte. Imagina que você está em 1907 e você vê essa maçã. É uma maçã normal, uma pintura de uma maçã bonita na época, onde nós tínhamos um estilo de arte mais colonial, retratos muito bem feitos, um hiperrealismo muito bem feito em pintura a óleo, e do nada você é surpreendido com essa imagem aqui. Um pouco estranho, né? Olhando. E é difícil talvez julgar em uma cabeça um pouco mais conservadora da sociedade, com muitas referências já prontas e engessadas, vem dois pintores consolidados, principalmente Pablo Picasso, com o realismo, que foi onde ele começou. Essas são algumas das obras de Pablo Picasso, onde ele começou a ter notoriedade na arte, mas depois que ele começou a inovar o seu jeito de pensar e o seu jeito de pintar, ele começou a fazer mais sucesso, quando ele saiu do óbvio. Agora, isso tem um preço, e o preço é o julgamento e talvez esse despertar das pessoas de achar bem estranho algo que elas já estivessem acostumadas a ver de outra forma. Por isso o movimento cubista ele é tão importante, porque ele literalmente começou uma nova era na arte com a desfragmentação de figuras normais, vamos dizer assim, e a representação dessas figuras de uma forma totalmente diferente, mas que tem uma beleza absurda. Para algumas pessoas, o cubismo ele é um movimento onde se tem um desprezo pela forma e, ao mesmo tempo, onde você tem um desprezo pela quantidade de detalhes e quantidade de tons, som, sombra, luz. Já para mim, não. Você retratar algo que seja belo de forma quebrada, vamos dizer assim, transformando algo que é visualmente perfeito, né, visualmente simétrico, para algo que seja talvez assimétrico, talvez não seja tão belo de se ver da primeira forma, mas que olhando a fundo você consegue enxergar todo o trabalho em cima daquilo e o porquê de colocar cada coisa no seu lugar e o porquê de cada proporção, de cada linha, de cada cor, e você entendeu como isso se encaixa tão bem em uma obra que, quando você bate o olho, você vê objetos, pessoas, lugares, sem nenhum zelo à cópia real da visão daquilo. No início dos anos 1900, o mundo começou a mudar completamente. Os carros surgiram, o cinema surgiu, as câmeras conseguiam captar a nossa realidade e os pintores começaram a se perguntar: por que a gente continua pintando aquilo que a câmera já capta? Por que a gente continua reproduzindo a realidade? No início da arte, a gente pega isso desde o início, na verdade, dos primórdios. A arte ela servia e ela tinha a função de eternizar momentos, informações, desenhos, ideias, né? Em papel, pedra, tela, chão, enfim. Por qualquer meio de escrita ou pintura, aquilo era eternizado. Porque não tinha outra forma de se eternizar, não existia câmera. Então, foi esse o questionamento dos pintores. Por que a gente vai continuar pintando e de forma perfeita aquilo que a gente já consegue registrar por meio de uma câmera? Esse questionamento começou a ser disseminado e tido como loucura para muitas pessoas, porque como você vai mudar algo que já é perfeito? A natureza já é perfeita, já é tudo perfeito, ela tem que ser retratada dessa forma. E essa rebeldia trouxe o início de do que eu vejo como uma arte contemporânea. E isso começou em 1900, quando a gente começou a se questionar dos porquês. Antes a gente já tinha outras interpretações, outros movimentos, mas não tínhamos muitos registros porque era tão julgado pela sociedade, as pessoas tinham tanta afeição, tanta estranheza por aquilo, que os pintores, por vezes, não seguiam adiante com as suas ideias originais e voltavam a retratar aquilo que a sociedade aprovava.
né? E isso acontece com a gente até hoje, na verdade. Quem sai um pouco da caixinha, ou se destaca 100% e tem muito sucesso, ou fica tentando e às vezes para, porque ninguém aprova. E eu acho que não tem certo e errado, eu acho que a gente tem que externalizar aquilo que está dentro de nós, da mesma forma que se a gente optar por viver da arte, algumas coisas a gente tem que abrir mão também. Essa é a minha opinião, tá, gente? Então a história do cubismo começa com dois jovens pintores em Paris, um espanhol e um francês, Pablo Picasso e Georges Braque. Os dois eram inconformados, questionadores e foram revolucionários na arte. E os dois se inspiraram em um pintor chamado Paul Cézanne. Ele tinha uma ideia de que tudo que a gente vê poderia ser resumido a formas geométricas. Cones, círculos, quadrados, enfim. Ele tinha essa ideia. E eles levaram essa ideia de Paul Cézanne ao limite mesmo. Então eles pegavam aquilo que eles viam e queriam retratar, desfiguravam tudo e assim eles começaram o cubismo. Para entender o cubismo, a gente precisa entender que nós não podemos ter apego a proporções. Sabe aquilo de que se tem um objeto mais longe e um mais perto da câmera, a gente tem essa diferença de tamanho? Esquece isso. No cubismo isso foi extinto. Não tinha um zelo e não tinha uma regra específica. O único zelo que eu enxergo era o zelo a estética, principalmente. Um zelo a deixar aquilo que não fosse geometricamente certo ficar bonito. Esse é o único zelo no meu ponto de vista. Agora, proporções, diferença de distância, esquece. Isso tudo era inutilizável no cubismo. Imagina que você consegue me enxergar de frente ou de perfil. Você consegue me imaginar de frente e de perfil ao mesmo tempo? Não, né? Eles conseguiam. E aí, em algumas obras, e depois eu falo mais dessa obra aqui, que é uma obra importantíssima e icônica no cubismo, em algumas obras, alguns artistas procuravam retratar o rosto humano em mais de um ângulo ao mesmo tempo. E isso, para a cabeça de uma galera da época, era uma loucura, né? Era insano, na verdade. A gente vê alguns retratos ou objetos onde nós temos mais de uma face ao mesmo tempo, da mesma forma que nós vemos objetos e retratos ladrilhados, sem proporção alguma, mas com a parte principal, que é você entender aquela figura 100% intacta. Nós vemos isso aqui também em uma das primeiras obras, na verdade, de Salvador Dalí, onde nós temos um autorretrato dele aqui no meio de várias formas geométricas, né, no meio de uma pintura cubista. E também ele tem um olho todo branco, outro olho todo preto, a sobrancelha enorme, e não consegue passar despercebido o que é Salvador Dalí aqui no meio. Então, eu vou dividir o cubismo em duas etapas. Nós temos o cubismo analítico, que é onde eles desfiguravam tudo, literalmente, e aí as cores eram mais cores frias, misturadas com marrom, com bege. Era algo que não agradava as pessoas visualmente, principalmente por conta das formas, mas também a parte das cores era algo que desagradava alguém querer colocar aquilo na sua casa ou em algum local para ser uma decoração e ser uma obra de arte. E depois nós tivemos o cubismo sintético. Eles entenderam que aquilo não agradava tanto as pessoas, e a questão de agradar ou não, eu acho que era principalmente por conta da venda dessas obras, não tinha valor porque as pessoas não entendiam, as pessoas não gostavam. E o cubismo sintético veio como uma revolução, porque eles começaram ao invés de desfigurar por meio de formas ali, eles começaram a simplificar os traços, as formas, enfim. E também começaram a fazer colagens. Então eles usavam jornal, tecido, papel, que eu adoro, texturas em obras, texturas diferentes, fora só a pintura. E aí sim, o cubismo começou a ter uma outra notoriedade, uma outra interpretação pelo lado das pessoas que talvez tiveram uma oposição ao movimento inicialmente. E aí sim, o cubismo começou a ser referência como um movimento de arte naquela época. Aqui no Brasil, o movimento cubista chegou um pouquinho depois, né?
por volta de 1918, 1920 ali. Nós tivemos em 1922 a Semana da Arte Moderna no Brasil. E Anita Malfatti, Tarsila do Amaral foram artistas brasileiras que adotaram o cubismo e a gente vê esse movimento presente em algumas obras delas, onde nós não temos essa perfeição pelas proporções e pela simetria, né? Nós temos obras realmente revolucionárias aqui no Brasil, diferente do que nós já tínhamos e inspiradas no movimento cubista. E eu vim trazer para vocês a primeira imagem aqui do livro, que se você gosta de arte, com certeza você já viu, Les Demoiselles d'Avignon, que é uma obra de Pablo Picasso, do início do movimento cubista, onde nós temos, cara, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é extremamente desconfortável olhar principalmente essa figura aqui, onde aqui nós temos até uma proporção do rosto humano, da figura humana, e aqui zero proporção, e aqui da mesma forma eu enxergo isso como uma sombra, então que ela estivesse mais para trás e o rosto um pouco mais escuro, bem como essa figura, mas ao mesmo tempo essa figura não está tão para trás, ela está para frente. O pé, ele é inacabado, com riscos, eu acho isso extraordinário. Nós temos aqui uma posição que parece que essa mulher está com as duas pernas abertas, mas ao mesmo tempo parece que ela está de lado. Então, assim, olhando agora e como artista, eu já sinto ao mesmo tempo curiosidade, desconforto, apreço. Eu acho maravilhoso, mas ainda assim incomoda um pouquinho. Esse foi a primeira parte, né, do movimento. E depois nós temos algumas outras obras. Ó, essas são umas das obras da primeira fase do movimento, onde nós não tínhamos ainda uma interpretação tão clara das figuras. Então aqui nós temos a figura de um rosto humano, mas mesmo assim ainda é um pouco difícil de se ver, principalmente por conta das cores muito escuras, cores frias. E depois nós temos, com a continuação do movimento, artes totalmente diferentes das primeiras, onde nós temos mais cor, nós temos mais saturação, nós temos mais calor, né? As primeiras imagens eram bem frias, e aqui nós temos uma mistura de tons frios com tons quentes, né? Nós temos algumas artes que se parecem abstratas, mas com certeza têm um fundamento muito importante, com algo que Picasso tenha visto na época. E nós temos também a intervenção de outros artistas, como a intervenção de Salvador Dalí, que eu vou colocar novamente essa arte aqui para vocês verem maior um pouco na tela, onde além do autorretrato dele, no meio das formas geométricas nós temos outros elementos, e é uma arte bem complexa de se ver, e talvez isso seja uma das coisas mais legais que nós temos no cubismo, porque você olhando uma obra cubista, você começa a entender um pouco mais quanto mais você olha. Então não é uma obra que de bate pronto você olha, depois você vê alguns mini detalhes da pintura, né, ver texturas, relevos ou como foram feitas as pinceladas. Não, elas são obras que você precisa parar um tempo para entender, e às vezes você entende o rosto, a figura ali, mas você olha e fala, nossa, aqui é uma mão. Nossa, sim, aqui é uma parte da roupa, uma parte do ombro, que não é tão óbvio. Esse movimento não ser tão óbvio é o que me faz ter um apreço, assim, um fascínio por obras cubistas também. Ao mesmo tempo que eu tenho, acho que por natureza, uma agonia de ver algumas figuras sem proporção, enfim. É muito legal. Eu acho um movimento muito, muito, muito legal. O cubismo mudou toda a arte, design e arquitetura depois dele, e ele abriu as portas para toda a arte moderna que veio depois também. Assim como, até hoje, a arte vem mudando de tempos em tempos, vem aparecendo conceitos novos, mas o movimento cubista foi um dos principais e um dos responsáveis por movimentos artísticos autorais e pela arte moderna. Da próxima vez que você olhar para uma pintura cubista, lembre-se que o artista não estava tentando te agradar, ele não estava tentando só fazer algo maluco. Ele estava tentando mostrar a realidade que a gente vê por uma ótica totalmente diferente, livre de proporções, regras de luz e sombra, regras de distância, desfoque, enfim. É literalmente uma reinterpretação da realidade. E você prefere a fase mais analítica, mais melancólica, onde não se entendia tão bem olhando de bate-pronto, ou a fase sintética com mais cores, colagens, intervenções? Deixe seu comentário aqui.
Se inscreva no canal, dá um like no vídeo para ajudar a gente e até o próximo vídeo. Muito obrigado!